Amados irmãos e amigos, que a paz de Deus seja de cada um de vós e que Deus continue nos guardando, nos protegendo do mal e que nós, homens, mortais, limitados, dependentes de Deus, porque assim Deus nos fez, nos formou, possamos se voltar para Deus e procurar conhecer Deus segundo sua palavra, porque pela palavra Deus se revela ao homem pelo seu poder e mostra ao homem uma condição de vida que ele preparou para que o homem nela andasse, vivesse e se condicionasse por ela a estar se aproximando do seu Criador, se achegando ao seu Criador, rendendo honras ao seu Criador, pelo escutar da sua palavra, gerada em nós uma fonte de verdade, pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele é o que coordena na terra a obra espiritual de Deus para cada um ser que Deus dá vida. A vida é um favor de Deus, é a concessão de Deus, é a dádiva de Deus. Deus coloca o fôlego de vida, seu espírito, no homem, e aí ele se torna uma alma vivente. A vida que eu vivo, que o homem vive, não pertence a ele, pertence a Deus. A vida está emprestada por um tempo, como ele vive na terra. E o juízo no final da vida é sobre tudo aquilo que o homem fez, entendendo a palavra, adorando a Deus, ou longe de Deus pelo seu pecado, rejeitando a fala de Deus pela sua palavra exposta. Deus é Deus de misericórdia, de longanimidade, benignidade, mas um dia ele será o juiz, e esse dia é após a morte sob os pés. O dia no qual, se chegando na vida de cada um, particularmente, o homem vai ter que dar satisfação a Deus pelas suas obras na terra. E aquele que se for achado fora da palavra, também ficará fora de salvar a sua alma e herdar a segunda ressurreição dos mortos, que é para os perdidos, para os condenados, para aqueles que em vida não se voltou a dar atenção à palavra de Deus, rejeitando o seu convite, a sua palavra e o viver para Deus nos moldes do próprio Deus. Então, nessa manhã de sexta-feira, eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo me despertou. Muitos falam que a Bíblia precisa ser atualizada, renovada, reformada, etc. e tal. Não, a Bíblia é perfeita. Verdade é que existem muitas Bíblias falsas, editadas por visão humana, mas a original é perfeita. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus, no livro segundo escreveu Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, o tema do que eu vou ler está escrito assim, a falibilidade dos projetos humanos. O homem e seus sonhos,
suas metas a ser alcançadas, atingidas, seus propósitos, o que não é pecado. Porque diz a Bíblia que os céus são os céus do Senhor, e acima dos céus ele habita. Mas a terra onde pisamos, seres humanos, Deus deu ao homem, todo homem sem exceção. Quando eu digo homem, está a mulher, o ser humano. Deus deu a terra, Deus dá a vida, dá a terra para o homem ela viver. E o homem tem o direito de explorar essa nova vida, essa vida na terra. E o homem nessa vida, ele enriquece, fica milionário e bilionário, faz coisas grandes, faz coisas terríveis. Deus deu a terra como herança a todos os homens na face da terra. Eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro, amanhã posso, se eu querer, posso estar em São Paulo, se eu querer, posso ir para Bahia, se eu querer, posso ir para Belém. Eu sou livre para estar onde eu quiser. E muitos têm assim andado para lá, para cá, para lá na sua vida material, nos seus projetos humanos, e estão tão ocupados que não voltam durante um dia de vida, uma semana, um mês de vida, ao seu Criador, a Deus. E vivem sob sua tutela, sob sua sabedoria, sob seu querer, sob seu espaço, sob seus projetos, que nada disso é pecado. Mas a omissão de dar satisfação a Deus, se voltar para Deus agradecer, ter um coração grato, estar se comunicando por oração, por uma prece, por um rogo, parar para lembrar que é um Deus, esse é o grande pecado. E o homem tem se formado, tem ganhado dinheiro, tem evoluído financeiramente, fisicamente, tem crescido, tem ganhado fama, honra entre os homens, e mais resistindo à palavra, alguns, nem todos, alguns ele não conhecem, vão passar a conhecer, indo para longe de Deus. Então está escrito assim, a falência dos projetos humanos, diz assim, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então, essa é a fala do homem. É um direito dado por Deus ao homem, a mim e a você. A terra foi dada aos homens para que os homens a explorem, nela construa, edifique sua vida, trabalhe e viva com a sua família. Continuando. Agora fala Deus pelo seu obreiro. Vou repetir para ficar mais claro, vou fazer sem pressa para você entender. Porque é importante que você entenda. Porque a Bíblia diz em João 8,32, né? Conhecereis a palavra, a verdade, ela vos libertará. Mas se você não entender, não liberta. Você tem que entender. Então não posso ter pressa, que é para você entender. Diz assim a Bíblia. E agora vós que dizeis, Tiago 4, verso 13. Tiago 4, 13. Até o 17. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar, a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Aí vem a palavra do Senhor. Digo-vos, pela boca do nome de Deus, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se esvanece. Em lugar de dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos,
faremos isto ou aquilo. Então, uma coisa é o projeto do homem. Graduado, pós-graduado, doutor, PhD, conhecimento, conhecido, entendido, sábio nas culturas da vida, mas pobre espiritualmente para com Deus. Porque até o espiritual que ele aderiu é um espiritual que Deus abomina, não quer que eu faça, não mandou fazer, não permite que faça. Há aqueles que dizem dentro do coração que ama a Deus. Porque, vejam vocês, são pessoas sábias, PhD, conhecedoras no meio da material, na vida acadêmica, mas espiritualmente são pobres de Deus, miseráveis de Deus. Porque dizem entender no coração e querem salvar suas almas por obras. Aí a Bíblia diz salvação não é por obras. Querem se salvar por obras filantrópicas. Doam dinheiro, grandes quantias, fazem até com amor, creio com carinho, né? Mas não renunciam ao pecado e à vida pregressa. Acham que as boas obras cobrem a multidão de seus pecados. E o primeiro é da omissão de não se voltar para Deus e buscar Deus. Aí tem, às vezes, uma liderança espiritual essas pessoas que os guia, que os dirige, e mandam fazer tal coisa, eles fazem. Mandam se sacrificar, eles sacrificam. Deus é santo. E a ele é santificado pela palavra, purificado pela palavra, e deixa tais práticas para andar agora só em Deus. Deus não aceita. De tão séria que é a situação, vou botar assim, Deus não aceita 99% da sua entrega a Ele e 1% a algo que você pensa, entende, te ensinaram que pode levar Ele também, não. Deus quer de cada um que Ele dá vida 100% da adoração, da exaltação, da sujeição, da humilhação, da reverência. Se alguém, a Bíblia me explica isso, se alguém adorar a Deus de todo o coração, 99%, e 1% se curvar a algo, a alguém, a um credo, para também buscar a Deus como reforço, ele está fora de Deus. Então a vida, diz aqui, escrita por Tiago, espera do Espírito Santo, ela é um vapor. Ontem eu tinha 10 anos, depois eu completei 20, completei o 30º ano, completei o 40º, o 50º, e hoje eu tenho já 60 anos. Ontem eu parei, eu tenho 60 anos. Ontem eu tinha 40, pois é, passou. Deus me guardou, me protegeu, não foi minha sabedoria, não foi minha esperteza. Deus me guardou do mal, cheguei aos 60 anos. Daqui a pouco, se permitir, vou ter 70, se permitir, vou ter 80, ou descer a sepultura. Mas com que sentimento vou sepultura? Que pensamento vou sepultura? Pensando em quê? Crendo em quê? Vai ressuscitar dos mortos. E ontem, quinta-feira, nós fomos bombardeados com mais um assunto muito trágico. 4 doutores, 4 médicos que vieram dos seus estados para um congresso no nosso Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foi na Barra da Tijuca que eu falei, vou repetir, Barra da Tijuca. Lugar aparentemente de muitas câmeras, muita segurança, lugar nobre, lugar de IPTU caríssimo, lugar de belas vias, beira do mar, brisa do mar, de prédios, isso, maravilhosos. Ou haveria um congresso de ortopedia e 4 homens, na véspera desse congresso, talvez não querendo ficar preso no hotel, foram na orla da praia, num trailer,
Toma uma cerveja, toma um suco, bater um papo, te parecer até dar o sono. E aí, um parecido ao elemento da localidade tinha entre os 4 médicos um muito semelhante a esse miliciano. E tinha um olheiro no lugar ali perto para ver os passos dele. O olheiro entendeu, por ser muito parecido com um dos doutores, dos médicos, era um miliciano, fez contato e voltou. E veio os seus assassinos e fuzilaram como um cachorro, como um boi, como um porco, meteram bala. Só um sobreviveu. 4 homens experientes numa área nobre que é a ortopedia, homens qualificados, experimentados, um professor, e hoje 3 serão enterrados. Morreram cheios de sonhos, cheios de expectativa, foram ali para se aperfeiçoar, foram ali para se qualificar mais, para se pós-graduar, chefe de família, deixou esposa, filhos, algumas riquezas, mas como morreram essas pessoas? É o que eu quero despertar você, e serve a mim também, porque não dá tempo, numa hora trágica, de pensar muito em Deus, nem na família. Imagine vocês, os 4 sentados, conversando, descontraídos, não adivinhando ninguém, pessoas sérias, educadas, ordeiras, hospitaleiras, doutores. De repente, para um carro e pá. Enquanto na terra o homem viver, diz a Bíblia, tudo está sujeito ao homem. O viver, o rico, o viver, o pobre, morre o negro, morre o branco, morre o rico, morre o miserável. A chuva molha os 2, o sol aquece os 2. A diferença final é passar dessa vida para outra servindo a Deus. Porque um dia, todos sem exceção, homens na face do globo da terra, entre nações, povos, línguas diferenciadas, todos darão conta a Deus pela vida que recebeu e não se voltou para o seu Criador. E alguns questionam, criticam, outros vão para lugares confessar a sua fé em coisas que Deus contempla e se entristece com a criatura que deu a vida. Porque, em vez de honrarem ao seu Criador, Deus o desonra, indo por uma coisa que ele combate na palavra, que os pregadores pregam nas ruas, nas vielas, na igreja, pela palavra, e se enclausuram ali com sua fé, e servem entidades, são devotos das entidades, e no fim do ano, como fez uma vez o Luciano Huck, comprou um carro zerado na agência e jogou no mar, a entidade, segundo ele, o guia, e tem outras entidades que guiam muitos, né? Que muitos se doam, se prostram e se consultam com elas, se consultam a demônios, ao agente opositor à obra de Deus, inimigo do homem, porque leva o homem a morrer desta forma e perder o direito à salvação. Porque
A salvação é dada por Deus, só Deus tem salvação em Jesus Cristo. E ele diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daqui a pouco mais tarde, eu vou ver os velórios, o enterro desses doutores. Que eles possam, né, terem vividos sobre a regência da palavra de Deus. Que eles possam ter sido pessoas que congregavam, que adoravam a Deus nos céus, acima dos céus está, e contemplam. Infelizmente, não é uma regra, não é uma exceção, uma regra, não é uma regra, exceção. Quanto mais dinheiro, mais homem está longe de Deus, porque faz do cavalo sua segurança. Faz do dinheiro sua segurança, faz a sua fazenda, a sua esposa segurança, e alguns até entendem que depende de Deus, outros nem em Deus crê. Sua vida, sua riqueza, sua saúde é um acaso. Então que em vida, nós todos, de A a Z, possamos se voltar para o dono da vida, para Deus, o ser que te concebeu lá atrás, quando você nasceu, faz anos, né? A vida, colocando em você o fôlego de vida quando sua mãe te concebeu. E esse Deus te guarda, te protege, te livra. Há livramentos que você vê como eu vejo, sei disso, agradeço Ele por isso. Há livramentos que eu não vejo, mas acontecem também. Você tem saúde, você se formou uma família, você tem filhos, tem netos. E muitos desses pais adultos inseriram, pelo que aprendeu na juventude, pelo amigo, pelo colega, suas famílias, nesses núcleos espirituais, que até falam em Deus, falam em Jesus, dizem entregar o coração a Deus, mas as práticas, no que crê, a Bíblia os refuta, porque são obras na carne, obras carnais, como por exemplo, um filho morre e essa mãe, esse pai não aceita a morte, fazendo Deus de mentiroso. Quando ele diz, inspirando o escritor dos Hebreus, no seu livro, capítulo 9, 27, porque ao homem está dada a chance uma só vez. Após a morte vem o juízo. Aí vai uma mãe no núcleo religioso, um pai, uma avó, buscar falar com o filho que morreu, com a mãe que morreu, e é dito a ele lá, ó, mãe, eu estou com a minha avó, o local aqui é uma maravilha, é maravilhoso, estou estudando, estudando depois de morto, estou me formando. A voz de um espírito maligno que possuiu o interior de um homem para falar mentira e aberrações. E a pessoa diz amar a Deus, diz crer em Jesus. Mas os que são em Deus, de Deus, migram para o lado de Deus, muda de lado. Os que dizem o coração está em Deus, rendem louvor a Deus. E quando eu morrer, quando meu filho morrer, não haverá a possibilidade de eu ir a alguém consultar sobre meu filho. Há coisas que só, se Deus permitir, quem estiver próximo dele na glória, poderá perguntá-lo, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Deus é um ser para você crer. Porque sem a fé que te faz crer, você não agrada a Deus, diz a Bíblia que é impossível. Deus é um ser cabal. Quando Ele quer, é radical.
Não é a qualidade do seu caráter ser radical, mas quando quer, é radical. Deus não dá satisfação. Deus é um ser inerrante, imutável, infalível. Por que então, Jorge, que morreu 3 doutores? Um está se recuperando no hospital. Deus faz como Ele quer. A morte não é o fim. A morte é que a vida como um vapor se esvaneceu, se foi. Deus permitiu. Agora, Deus sabe os porquês de cada um de nós. A Bíblia diz que a terra jaz no maligno, o mal trabalha contra o homem. Como o Espírito Santo de Deus usa alguém pelo seu poder, assim o mal entra no corpo e usa homens para cometer coisas assim. Deus sabia, Deus anteviu e Deus permitiu. Mas aonde? Como questionar Deus se é inerrante, imutável e infalível? Não se atrasa, não se adianta. Deus permitiu. Ponto final. Se eu passar daqui para questionar, querer a revelação, é um ponto que muitos estão loucos hoje, porque tentaram ir além do entendimento que tem de Deus. Porque o entendimento que a palavra dá é o suficiente para me parar ou para me prosseguir. Aí ficam zangados com Deus, brigam com Deus, rejeitam Deus, vão para longe de Deus. Outros, por esses atos nas famílias, vão para lugares escabrosos e são enganados, ludibriados. Então, meu amigo, Deus é um ser inerrante. Então, minha amiga, quando Deus se cala, amém. Quando Deus fala, recebamos. Olha o que está escrito aqui no Deuteronômio. Vou encerrar aqui. 29 e 29. Fala assim, Deuteronômio 29 e 29. Olha o que diz, As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Deus, porém, as revela. As coisas encobertas são para o nosso Deus. O que é encoberto, Deus não quis revelar. São palavras seladas. Por que morreu os 3 doutores e um não morreu? Esse um é melhor que os outros? Por que Deus não permitiu que esse um dos 4 não morresse? Mistério de Deus. Talvez a mãe lhe revele. Em que o que ficou vivo é melhor que os 3 que morreram? Por que Deus não deu o livramento aos 4? Por que não morreu os 4? Olha, está longe do seu raio de ação. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor, são mistério dele, nosso Deus. Porém, as reveladas, que Deus te permite conhecer, são para nós e nossos filhos, para cumprirmos a palavra dessa lei. Lê lá, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés, chamado Pentateuco, 29 e 29. O que eu não entendo, não compreendo, eu oro para Deus me revelar, procuro entender, mas questionar Deus. Brigar contra Deus jamais. Deus é um ser inerrante, é santo. Como morreu os 4 doutores, morre pastor, morre pregador, morre servo do Senhor, morre A, morre B, morre Z, e só Deus tem o controle da vida e permite a hora que Ele quer, não dá satisfação. O nascer é uma alegria, mas o morrer é uma lástima. E hoje é uma lástima, há uma tristeza nesses lares. Foi esse feito e outros mais, que a gente não chegou ao nosso conhecimento. E Deus possa consolá-lo pelo seu Espírito Santo e que eles possam se voltar para Deus. Porque por esses que morreram, não adianta mais nada. Acender vela, queimar incenso, fazer culto, rogar a Deus, não. Acabou. Já estão no caixão para descer para o barro. O velório vai ser bonito, certamente, vai ter muitas flores, um lugar bonito, um cemitério bonito, um caixão bonito,
vai ser falado palavra, né? Vão honrar eles quando for em vida, mas vindo para casa, ó, é você e Deus de novo. Cuide de você e vivo está. Que Deus possa nos despertar, nos acordar, em nome de Jesus, você possa refletir sobre essa palavra e cuidar do seu espiritual. Amém e amém. Se precisar de uma ajuda, de ninguém pode ajudar. Vai na sua casa, tomar um café, bater um papo, dialogar sobre alguns trechos bíblicos. Eu sei um pouquinho, posso te ajudar. Amém.